E aí, meus amigos do Ovov, como é que vocês estão? Danda na área. E hoje, segunda-feira, dia 18/8, a gente tá naquele sorriso de orelha a orelha, aquela animação, abrindo sorriso, falando, conversando com o bicho na rua, né? Dando bom dia a cavalo, aquela coisa, aquela sensação boa depois de um 6-0. Quanto tempo a gente não via o Vasco fazendo um 6-0, né? E jogando bem, né? Acho que todo o debate sobre o trabalho do Diniz era muito a bola não entra. A gente sabe que falta um certo equilíbrio e qualidade nos zagueiros, no sistema defensivo, dependendo da parte física que se exige bastante dos jogadores do Vasco, mas independente hoje, ainda é para elogiar bastante a atuação de domingo contra o Santos, um Santos jogando em casa para 54, quase 55 mil espectadores, a festa pronta, programada para eles, e o Vasco foi lá e conseguiu aproveitar das suas valências e da deficiência, claro, do nosso adversário, e aquela pane que rolou ali entre os 10 até os 25 minutos do segundo tempo. O Vasco não perdoou e meteu 6, poderia ser muito mais. Graças a Deus saiu a vitória, né? O Vasco que não vencia no Brasileirão desde a nona rodada contra o Fortaleza. Então, assim, Vasco ainda olha com cautela e muita cautela para baixo, para a zona do rebaixamento. Porém, a gente fica bastante feliz de ver o time respondendo. A questão é, fisicamente, tecnicamente, esse time consegue manter esse equilíbrio? E como é a questão de não tomar gol, né? Mais do que ter chances de fazer, o Vasco precisa proteger a sua defesa há muito tempo. O Vasco não tomava gol e, graças a Deus, fez 6, não tomou nenhum, então a gente fica bastante feliz. Mas eu estou vindo aqui, excepcionalmente, para falar sobre algo mega importante. A Aline fez uma nova leitura do Vascão. Vocês clamavam por isso. A Aline tem a agenda dela super preenchida, trabalha fora, presencialmente. Um beijo para ela, gente boníssima, minha amiga de longa data. E vocês já admiram a Aline pelo trabalho dela da leitura do tarô, do baralho. E a gente estava conversei com a Aline para ela voltar, e ela não tinha tempo mesmo. Até porque o final de semana também ela precisa aproveitar para fazer as coisas pessoais dela. Então eu falei, Aline, dependendo, você consegue fazer uma leitura sobre esse momento para frente do Vasco, especialmente do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, porque o Vasco está vivo na Copa do Brasil. Muita gente descrente ainda, mas o Vasco está vivo na Copa do Brasil. E aí a Aline fez isso, fez essa leitura para a gente, e eu vou trazer para vocês agora, em primeira mão, a leitura do tarô cigano, meu Deus do céu, para a Copa do Brasil. Oi, Danda. Oi, pessoal, tudo bem? Aline, Tarô Sereno, falando aqui com vocês, fazendo essa leitura rápida, pontual, para tentar acalmar os ânimos da torcida vascaína, essa torcida tão sofrida, que a gente já sabe como é que funcionam as coisas, né? Enfim, o Danilo pediu, com muito carinho, muito jeitinho, para eu voltar aqui e fazer essa leitura com vocês, para falar de Copa do Brasil e de Brasileirão, né? Para a Copa do Brasil, eu confesso que eu fiquei assustada com o resultado, porque ele está positivo, olha só, quem diria. A gente fez aqui 2 tiragens, né? Essa primeira com 6 de copas, rei de espadas e 9 de copas. E para confirmar, veio a Imperatriz, o 4 de copas e o Rei de Copas. Muito resumidamente, eu acho que dá para entender que o Vasco tem grande chance de ir bastante longe na competição, de jogar bem. São adversários complicados, né? Não serão jogos fáceis, tá? Mas tem esse Rei de Espadas aí, principalmente, diz pra gente que tem alguém muito teimoso, cabeça dura, mas com uma visão muito orientada
para aquilo que quer, né? Para o objetivo que se quer alcançar. E aí pode ser o técnico, eu não vou saber, né, exatamente quem é, mas ou algum jogador-chave, enfim, que saiba conduzir o time aí para essa campanha, esse finalzinho de campeonato bacana, com resultados legais, tá? Com chance de chegar na final. Essa segunda tiragem aí com a Imperatriz, o Quatro de Copas e o Rei de Copas, fala de chance de chegar na final, desde que se supere esse Quatro de Copas aí, né? O Quatro de Copas pede para que a gente olhe para além dos problemas que a gente tem naquele momento. Então, procurar saídas criativas e tudo mais, eu acho que tem chance dessa visão, além do alcance, ser atingida. Meus amigos, a Aline viu algo que a gente não está muito, como é que eu posso falar? Acreditando, né? Mas a gente também não acreditava no 6-0. Vamos falar a verdade aqui. E detalhe importante, tá? A Aline mandou essa previsão, vou botar na tela aqui, sem expor números, às 8h30, 8 horas da manhã de domingo. Então, antes do 6-0, antes de Vascaíno tá rindo de orelha a orelha, antes da gente fazer projeção de título, etc e tal. Então a Aline sempre apontou que o Vasco poderia sim chegar longe na Copa do Brasil. Será que a gente pega uma final de Copa do Brasil? Meu Deus do céu. Caraca, isso aí vai parar o Brasil, literalmente. Agora, no Campeonato Brasileiro, a Aline tinha falado lá em abril, quando ela participou do A Vida ao Vasco, que a gente ia conseguir chegar numa estabilidade até mais longe do que foi em 2024. Isso é, Vasco que terminou em 10º lugar em 2024, acreditava que o Vasco ia terminar um pouco mais longe. A gente fica feliz com isso, claro, mas também meio descrente. Será que vai conseguir? Será que vai ter essa performance positiva? Então, a Aline fez essa leitura do Campeonato Brasileiro, lembrando, né? Vasco que está empatado em pontos com o Vitória, que está com o pé na zona do rebaixamento. Então, assim, alto lá, sandálias da humildade para o Vascaíno. Aline, minha amiga, o que o Vasco pode aprontar ainda nesse Brasileirão? Sobre o Brasileirão, eu acho que é a pergunta que não quer calar, e eu fui bem objetiva e bem direta, né? Vai cair? Que eu acho que é o que todo ano a gente se pergunta, né? E não cai. A gente tem aí o Louco, a Imperatriz e o Quatro de Copas, mostrando um cenário que é muito conhecido para a gente, né? E eu acho que todas as vezes que eu abri as cartas para perguntar se o Vasco cai, o cenário é muito parecido, né? De depender de outros resultados e tal, sem trazer nenhum resultado brilhante, nenhuma coisa muito. é, que é bonito de ver, né? É o de sempre, é o de sempre, mas serve de consolo, não cai. 2026 a gente continua na Série A. Cara, eu vou te falar, Aline, eu tenho esse comentário aqui e já falei diversas vezes. A Aline acertou em 2023. Eu acho que ela fez leitura em 2022 também. Para quem acompanha o Ovov, ela foi certeira naquele momento que ninguém acreditava no Vasco mais. Isso é, que o Vasco ia escapar. Na última chance, no último minuto, na última partida, o Vasco ia escapar. E escapou. Gol do heróico Serginho Macedônio. 2024, ela também falou: o Vasco vai terminar na zona água com salsicha, água de salsicha, nada demais, mas também não vai sofrer. A gente olhando aquele início, né? Com boinas, saída da 777, tudo errado, não ia dar certo, né? E no pior e melhor das situações, o Vasco conseguiu terminar um ano tranquilo, né? Na frente de times como o Atlético Mineiro, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense, que caiu, né? E agora, 2025, a Aline bate o martelo dizendo que o Vasco também não vai ter nenhuma grande performance, mas porém vai ficar na Série A, o que as dê um calorzinho e uma acalmada
no coração vascaíno. Esse vídeo também, e agradecer a Aline novamente, é uma tentativa de levar paz aos vascaínos, é um clamor público, né? Saúde pública que a gente faz aqui, para dependendo, e esse 6-0 dá uma animada, dá uma esperança para que a gente tenha um final de ano, um ritmo de segundo semestre bem mais tranquilo, é assim que a gente espera. É isso, meus amigos, esse foi o nosso momento OVOV do tarô, trazendo aqui as últimas que a Aline fez a tiragem para vocês, mas a gente volta com livezinhas, com cortes, reacts e muito mais por aqui no YouTube, na Roxinha e por onde vocês quiserem. Beijo grande, tamo junto, valeu!